Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do GeoGebra. Neste vídeo nós vamos dar continuidade aqui à utilização do celular para falar de círculos, arcos e setores. Então, eu vou abrir aqui a ferramenta GeoGebra, que eu já tenho instalada aqui no computador, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Você vê que aqui só aparece a ferramenta círculo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui nesse mais, e aí vão aparecer bem mais ferramentas aqui. Aparece algumas do círculo aqui, mas eu vou colocar mais abaixo aqui, mais novamente. Então, quando eu clico aqui, ó, apareceram mais ferramentas, estão aparecendo agora todas as ferramentas do círculo. Bom, nós já utilizamos essa ferramenta aqui, círculo, dado centro e um ponto. Então, eu insiro um ponto, inserir aqui o ponto A, que é o centro, e o próximo ponto vai determinar aí o tamanho do raio e a circunferência, que é um ponto da circunferência. Então, vou clicar aqui e obtive aqui um ponto B. Note que a ferramenta círculo está selecionada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a ferramenta ponteiro ou mover aqui para eu poder mover, por exemplo, o ponto B. Aqui eu peguei o círculo todo, eu quero pegar só o ponto B aqui e mover o ponto B. Agora, se eu pegar o ponto A, eu também consigo mover aqui só o ponto A. E aí, nós temos aí o movimento. Eu também posso mover o círculo. Eu clico no círculo e movo, estou arrastando aqui, estou movendo o círculo todo. Não é? Bom, nós conseguimos também utilizar lá no GeoGebra, no computador. Então, aqui no computador, a ferramenta é essa daqui. Eu seleciono aqui círculo e eu clico no centro dele e o raio. E aí eu tenho aqui a ferramenta também para eu mover o ponto B, eu movimento aqui, o ponto A também, ou aqui nesse caso, ó, quando eu movo o círculo, eu também tenho o movimento do círculo. Nós temos também a ferramenta círculo com centro e raio. Né? Então, círculo com centro e raio, eu clico, eu lhe deu o centro, eu venho aqui e ele vai pedir o raio. Vou colocar aqui raio 2, por exemplo, e dou OK. E aí ele fez um círculo de centro C e raio 2. Aqui no celular também. Eu pego aqui essa ferramenta círculo, centro e raio, e aí eu seleciono um ponto para ser o centro, ele vai perguntar o raio. Aí eu venho no teclado e digito 2 e dou OK. Quando eu dou OK, ele fez o círculo de centro C e raio 2. Bom, eu tenho outra ferramenta aqui, que é a ferramenta compasso. O que a ferramenta compasso faz? A ferramenta compasso, ela copia aí uma medida. Por exemplo, se eu clicar aqui na circunferência C, ele copiou a medida da circunferência C e quando eu clicar em um ponto aqui, ele vai fazer uma circunferência com o mesmo raio que esse daqui. Então, se eu pego aqui a ferramenta mover e modifico, por exemplo, eu mexo aqui no ponto B para diminuir aqui o raio da circunferência, o raio da circunferência que eu criei com a ferramenta compasso também modifica. Nós podemos também fazer aqui no GeoGebra, no computador. Então, venho aqui na ferramenta compasso, eu posso selecionar a circunferência e colocar o ponto, que é o centro. Então, se eu pegar a ferramenta mover e movimentar esse ponto aqui, ó, a ferramenta compasso também faz com que a circunferência que foi criada lá modifique. Então, se eu der um clique duplo aqui, eu percebo como é que é a criação dessa ferramenta, desse círculo, né? Eu tenho aqui, ó, círculo D, raio C. O que é esse raio C aqui? Raio C, ele está dizendo que é o raio da minha circunferência C aqui, ó. Essa circunferência C. Então, é uma circunferência com centro em D e raio, qual é o raio? É o raio da circunferência C. Então, ele fez isso.
Eu poderia também criar dois pontos aqui para utilizar a ferramenta compasso. Por exemplo, vou pegar aqui esse tamanho aqui, né? O E e o F aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta compasso, clico aqui no ponto E e no ponto F, e aí, ó, onde eu clicar agora, ele vai fazer uma circunferência com esse raio do comprimento EF. Tá aqui, ó. Se eu pego a ferramenta mover e diminuo aqui o tamanho, a distância, né? Eu tenho que vai diminuir também. Então, essa ferramenta compasso, ela serve para você copiar, por exemplo, uma distância ou copiar aí uma circunferência, né? Bom, note que todas essas ferramentas que a gente utiliza aqui, elas estão disponíveis também no aplicativo do celular. Então, você pode utilizar lá no aplicativo do celular. Claro, no computador tem umas vantagens e desvantagens. E no celular também tem vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem de você utilizar no computador? É que a tela é maior, você utiliza o mouse, é mais confortável de utilizar. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você tem que investir no equipamento, você tem que carregar. Às vezes você só tem acesso ao laboratório da escola e o laboratório da escola às vezes não está disponível. E o celular não. O celular, a desvantagem é que ele tem uma tela menor, né? Você tem que ficar arrastando, movimentando com o dedo, a precisão um pouquinho menor, mas em compensação você tem o dispositivo a qualquer momento. Se ele está carregado lá, você pede para os alunos, olha, vamos agora utilizar o GeoGebra. E todo mundo tira do bolso lá o seu celular, com o GeoGebra já instalado, e você pode fazer atividades dentro da sala de aula mesmo, sem a necessidade de ir para um laboratório. Eu vou selecionar todos os objetos e apagar para mostrar mais ferramentas. Ainda aqui no círculo. Nós temos aqui a ferramenta semicírculo, que você cria um semicírculo clicando em dois pontos. Então, ele vai te dar um semicírculo, que é o quê? A metade de um círculo. Não é? E aí, aqui tem um detalhe também, né? Todas essas ferramentas você pode mudar a cor, por exemplo, e mudar também aqui o preenchimento dela, né? Você pode selecionar aqui e fazer o preenchimento dela. Bom, eu também tenho aqui essa ferramenta arco circular. Você clica num ponto e você vai dizer qual é o tamanho do arco. Note que eu estou com o arco aqui, né, com o preenchimento. Então, eu modifiquei aqui, ó, eu posso tirar aqui o preenchimento e mudar a cor dele também para vermelho, por exemplo. Então, eu estou aqui com arco. Esse pontinho E aqui, não necessariamente é um ponto do arco. Ele está te dando o ângulo que tu está rodando aqui, o teu arco. Então, eu posso movimentar o E aqui, e aí eu tenho o meu arco. Note que a posição que eu tomo é importante, porque se eu colocar o meu ponto E para cá, olha o arco que ele vai fazer. Tá? Então, ele tem uma orientação aqui, e a orientação é no sentido anti-horário sempre. Ele sai daqui para cá. Então, se o meu E está desse lado, ele vai fazer esse arco. Se o meu E está para esse lado, ele vai fazer esse arco. Então, fiquem atentos aí à orientação. Eu também tenho aqui como ferramenta setor circular. Então, eu clico aqui nesse ponto, clico no próximo e clico nesse ponto aqui. Então, eu posso também criar um setor circular. Se eu movimentar esse ponto aqui, por exemplo, o ponto G, né, colocar ele aqui em cima desse eixo aqui, né, e movimentar o ponto H aqui também, né, muito provavelmente eu consigo fazer um setor aqui que é um semicírculo, né? Mas ó, eu não tenho uma precisão aqui. Por exemplo, se eu for medir esse ângulo aqui, né, o ângulo GFH, ó, ele não deu 180, porque eu estou fazendo no olho, né? Deu 179 graus. Mas uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, mudar aqui esse ponto H. Então eu dou um clique duplo nele, vai abrir aqui o ponto H, ele está como 2,68 menos 3,18. O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó, o que eu quero fazer, eu quero girar esse ponto aqui, como se eu pego o ponto G e vou girar em torno do ponto F,
180 graus. Esse aqui vai ser o meu H, porque eu quero 180 graus aqui. Então, o que eu posso fazer? Marco aqui e escrevo o comando girar, visto na aula passada. Vou aqui, ó, objeto, ângulo, ponto. Então, vou clicar aqui. Objeto. Qual é o objeto que eu quero girar? É o G. Então, vou colocar aqui G. Qual é o ângulo que eu quero? Vou colocar aqui que o ângulo é π, que é 180 graus. Eu posso digitar π aqui direto. 180 graus. E o ponto? Com relação a qual ponto que eu quero girar? É o ponto F. Então, digito aqui F e dou OK. Quando eu faço isso, ó, automaticamente ele já posicionou aqui, ó, ele girou o ponto G em torno do F e um ângulo de 180 graus, que é o π. Está aqui. Bom, mas aí, se eu quiser fazer um controle deslizante para controlar isso, simples. Eu venho aqui, crio aqui um controle deslizante, que agora eu vou dizer que é um ângulo. Então, ele está chamando do ângulo de beta. Eu vou variar de 0 a 360 com incremento de 1 mesmo. Dou OK. Até agora ele não fez nada, ele só colocou beta igual a 45, mas eu tenho aqui a variação do beta. Eu posso variar o beta de 0 até 360, mas o beta ainda não está vinculado a ninguém. Vou vincular a quem? Vou vincular ao H. Então, dou um duplo clique aqui novamente. Então, eu vou só mudar aqui que estava fixo como sendo π e vou colocar beta. Então, eu venho aqui nessa caixinha onde tem as letras gregas aqui, beta, e dou OK. Tá? Note que agora o beta está 168. Ah, mas eu queria 180, então eu ando aqui até 180. Ah, consegui aqui, 180. Quero 90, por exemplo. Ó, ficou 180 aqui. Eu quero 90 graus. Aí vem aqui 90 graus. Tento colocar 90 aqui. Opa, passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Aí o que acontece? Eu solto o mouse. Eu tive dificuldade de acertar o 90. Soltei o mouse. Aperto a tecla Shift e vou na seta para a esquerda, para ir diminuindo. Ó, e vou diminuindo de ponto 1 em ponto 1 até chegar no 90 graus. Se eu clico com a seta para a direita e o Shift, ele vai aumentando. Ó, e para a esquerda, ele diminui. Então, isso aí me ajuda bastante a ter uma precisão, né, para eu colocar o ângulo. Então, olha só, agora eu tenho aqui um setor com 90 graus. Bom, todas essas ferramentas que nós temos aqui no GeoGebra no computador, volto a frisar, nós temos lá no aplicativo. Então, você já pode medir aí o que é mais interessante para você. Se você está só preparando aulas e você vai exibir lá num projetor a aplicabilidade lá do GeoGebra, né? Você fez um applet e você vai mostrar para os seus alunos lá, você não quer que o aluno interaja, então, beleza, você utiliza o computador e o projetor, está tudo certo. Agora, se você quer que seu aluno interaja, então é aconselhável que você distribua lá o applet para os seus alunos e peça para eles ficarem movimentando lá, fazendo operações para que eles consigam visualizar, eles mesmos tenham a oportunidade de experimentar. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no nosso próximo vídeo sobre o GeoGebra.